A gente vai Tem uma conversar pauta. hoje com a Luca, temos uma proposta um pouco diferente, porque a Luca tem um canal no YouTube, que ela tem um quadro chamado A Cada Caso um Caos, certo? Isso. E, inclusive, ela tá fazendo alguns vídeos, os últimos têm sido com o Davi, né? Sim, o Davi agora ele é o oficial, Ah, assim, ele é oficial? né? É, porque o Mário Sérgio, que tá desde o começo no Cada Caso um Caos, entrou numa correria enlouquecida e ele super educado, fino, assim, sabe? Ele escreveu com todas as letras, assim, todo mansinho, mas o que ele quis dizer, tá foda, sabe? Assim, traduzindo, ele quis dizer, tá foda, não tô conseguindo levar semanalmente, mas quero aparecer aqui de vez em quando. Eu falei, fechou. E aí que entra vocês também, porque eu tinha falado no ar que eu precisava de um psicanalista, um psicólogo, mas é difícil dar aquela liga, assim, instantânea, né? Assim... E aí o Davi Flores escreveu, aí eu vi no link do Instagram dele uma entrevista aqui. Aí eu falei, mano, é esse cara. É esse cara. E ele tá lá. dando certo, né? Ele Super. veio aqui esses dias e ele, falou Eu que assisti ao vivo. adora, né? Que é engraçado que antes dele vir pra cá ele tava nervoso a primeira vez. E ele falou, puta, eu não tenho nada, nunca gravei nada, essas câmeras assim. Agora ele já veio aqui 2 vezes, tá fazendo com você, agora tá cheio dos YouTube agora. tá. Ele, né? E a gente Tá falou de apavorando. marcar vocês dois juntos. um Vamos, dia. lógico. O Davi é genial, né? O cara, É. ele manja muito. É. Tipo, ele sabe, ele fala, aqueles que falam o livro, o ano, o capítulo, o versículo, o parágrafo, a rapô toda. E eu já fico só pra lembrar o disco, eu já falo, meu Deus, o ano, o nome do disco já. Então ele sabe tudo, estudioso, ele faz uns links ali. Porra, o primeiro que ele fez foi do Scott Stapp, do Creed. Eu fiquei ouvindo, eu falei, mano, não tô acreditando o link que o cara faz, sabe? Pra chegar no negócio ali, ó, no útero da situação. É, um negócio foda. Ele é bom pra caramba. Que a gente Ele fez o último episódio sobre a mente do comediante, né? Que, puta, eu queria muito fazer esse episódio. Foi bem legal. E a gente solta umas perguntas perdidas pra ele. Umas coisas que assim, ó, não tem ponto de interrogação. É só umas coisas que eu pensei. Aí ele fala, eu vou pegar o que você pensou e vou transformar em alguma coisa. Aí ele vai ele consegue, e amarra. ele faz muito isso. bom, muito bom. Impressionante. Ó, eu fiz uma pauta aqui, seguindo algumas curiosidades lá do Cada Caso um Caos. Você tem a letra bonita, né? Olha. Você gostou da minha Não, letra? você escreve reto por linhas tortas? Não tem linha, é isso? Sem não, pauta. Não tem linha. é Cara, linha, eu uma jamais bagunça. vou conseguir um negócio desse. Não, linha é divisão, Daniel. Aqui, ó, só divisão de assuntos. Ah, não. Isso Mas não tem a linha tem a do pauta, cada linha, né? você escreve retinho. É, eu não sabia Olá. também, nunca fui elogiado por isso. Aí, ó, é a primeira vez. Mas assim, ó, eu vou fazer o seguinte, vou fazer que nem o pessoal Bateu? da rádio falou pra mim quando a gente foi lá. Falou assim, vocês, porra, tem que fazer a escalada do programa pra saber o que tem. Então eu vou falar tudo que tem aqui e a gente vai escolhendo. A Luca vai escolhendo o que ela quer falar Sobre primeiro. qual tema? É. Tá, legal. Ó, então eu separei Tom DeLonge, Angelina Legal. Jolie, Porra, Johnny Depp, demais. Keanu Reeves triste, que a gente já colocou no fim do nome dele agora, o adjetivo. Avril Lavigne, Senão só uma bronca dos fãs. Rodolfo Abrantes, Boa. Dave Grohl, Mike Tyson, Bonovox, Alex Turner. 8 dias de podcast. Então a gente vai Ah, escolhendo. escolheu, sensacional. Quem mais? Chester e Chris Cornell, O... Chorão e Champignon, Brad Pitt, Paul Stanley e Gene Simmons, inclusive, acho que é o seu preferido, né? eu já Você falei falou. algumas vezes até isso. Essa duplinha, quer começar por essa? Pode ser. Depois a gente pode ir pro Chester, hein? O Chester Bennington do Linkin Park também é legal. Mas o do Gene Simmons e do Paul Stanley, eu acho que assim, são episódios fundamentais, porque muitos desses caras que você citou, inclusive o Jesus do Céu, do Rage Against the Machine, Tom Morello, tiveram a vida transformada por conta dos caras do Kiss. Mas o Johnny Depp, enfim, vários desses caras, vários desses episódios, você vai ver os caras falando, putz, quando eu vi o Kiss, aquela chave mudou, tudo se transformou. Qual foi? Teve um recente também que fala, quando viu os caras ali, virou a chave. O próprio Chester Bennington falando do show, vários outros, assim, são inúmeros. E aí, é muito louco, porque muita gente que conhece o Kiss superficialmente, ou às vezes nem tão superficialmente, mas conhece um pouco do Kiss, tem aquela ideia de que é uma banda do Gene Simmons, o que mostra a língua, né? De um cara arrogante, e o Paul Stanley, aquela figura ali super segura de si, né? E quando você vai ver as histórias, é sensacional. Vou fazer um paralelo, vou tentar ser breve, qualquer coisa se eu estiver me alongando muito, vocês falem, porque aqui eu falando. Então, assim, o Gene Simmons, ele é um cara que a criação dele é muito interessante. A mãe dele é uma sobrevivente de campo nazista. A família toda dela morreu, com exceção de um familiar, só que conseguiu sair. Ela tinha 14 anos quando conseguiu fugir desse campo nazista. Aí ela foi para Israel numa época de guerra.
O Gene Simmons nasceu, assim, ela tava... Quando ele nasceu, né, nessa época de guerra, era abaixo da linha da pobreza que essa mãe vivia. E para você ter uma ideia, a casa não tinha televisão, não tinha água quente, não tinha banheiro, na verdade. Então ela pegava um balde, levava para fora quando tinha sol para esquentar água para poder dar banho no filho. Essa foi a criação do Gene Simmons, um dos caras mais ricos, não só do rock, mas da música mundial, né? E aí, beleza. Daí, ele é um cara que... Daí ela quis mudar de vida. Ela falou, não, vamos tentar aquela coisa toda. Eu sei que daí ela, resumindo, porque no vídeo tem mais detalhes, mas aí ela vai com ele para os Estados Unidos. Ele aprendeu sozinho a falar a língua. É um cara que se colocou, soube se transformar ali, se adaptar, que também é uma coisa muito difícil. E, enfim, conheceu o Paul Stanley já indo para esse caminho. E o Paul Stanley, oposto. O Paul Stanley teve uma... A mãe sempre apoiou. O Gene Simmons, tal. O pai era um puta do mulherengo, que vazou meio que assim, rápido. O Gene Simmons talvez tenha puxado daí também, essa coisa, né, das caceteiras. E aí, o Paul Stanley é outra pegada. O Paul Stanley tinha um pais extremamente agressivos e bravos. Ele, né, o cara do Kiss ali, né... Grandes músicas, quem canta é o Paul Stanley. Eles dividem o vocal ali, mas o Paul Stanley é o cara ali, né? E aí morria de vergonha porque ele nasceu sem uma orelha. Ele não tem a orelha esquerda. E nem os caras da banda sabiam disso, assim, até por bastante tempo de banda. E os pais, tipo, zoavam muito, assim, desvalidavam muita coisa dele. Então é uma criação muito oposta. Ele é um cara que, quando foi servir o exército, ele estava super... preocupado de ter que pegar o exército, foi atrás de um médico para tentar conseguir uma liberação, e aí ele conseguiu por um lance de coluna lá e tal, acho que era de coluna. E aí, quando ele chega em casa para falar para os pais, consegui ser liberado do exército. O pai olha para a mãe assim, aí olha para ele e fala, você não tem uma orelha, você não ia para o exército. Então, já era uma coisa que, para ele, já era uma negação também, um negócio muito doido. E aí, quando ele conhece o Gene Simmons, esses polos super opostos, assim, de vida, de criação, de atitude, viraram, assim, melhores amigos, e até hoje eles são, sabe? E a mãe do Gene Simmons morreu faz pouco tempo, com mais de 90 anos, então ela curtiu todo o sucesso do filho e tal. Então, assim, é isso que eu acho mágico, nesses episódios aí. Eu acho demais, mas assistindo lá o contexto completo é bem mais legal. Então, youtube.com/canal da Lucas Salomão. Mas é muito doido, eu tava pesquisando, eu não entendo muito de Kiss, e eu fui pesquisar e... das primeiras coisas que aparece colocando o nome dos dois é um episódio que os dois estão dando uma entrevista, e aí eu acho que é o Paul Stanley que vira no meio da entrevista e fala, você vai cortar isso aqui depois. Ele fala pro editor, você vai cortar isso aqui depois. E aí ele vira e fala, por que você fica me cortando quando eu falo? Você pode, por favor, parar? E aí fica um clima de merda, e ele retoma e continua a entrevista como se não fosse nada, assim. Então, tipo, eles... eu não sei, porque... A primeira relação que eu faria é com os irmãos Gallagher, né? Só que parece que os caras conseguem viver nesse clima de embate, mas funcionar. Eles fazem uma máquina gigantesca andar sem ter um conflito que faz eles serem expelidos, né? Tipo os Gallagher. Então eles conseguem ter essa dinâmica de funcionabilidade, uma coisa ali parece que é bem coisa de irmão mesmo, sabe? Dentro de uma média ali, nem aquele irmão que se dá bem pra caramba e nem aquele que dá cascudo pra sempre. Então eles ficam nessa. O lance até do Gene Simmons, de muita gente achar que ele é um cara que se acha pra caramba, tem um momento do show do Kiss que é o solo do Gene Simmons ali. E quem compôs a música, o God of Thunder, foi o Paul Stanley. Então, se ele fosse um cara que se achasse mesmo que não curtisse, ia falar, mano, não vou fazer sua música, vou fazer a minha. Tem muita banda que é assim, dividida, né? É uma sociedade, os caras às vezes se falam só no palco. Então, eles quebram pau, mas eles resolvem, andam, trocam uma ideia. Não tô ali pra saber, mas imagino, e do que eu vi ali, meio que parece ser isso, assim. Eles... E o fato comprova, né? Tanto que tá aí até hoje, assim, juntos e fazendo show e tudo mais. Funciona, de uma forma funciona. Mas tem uma história também, nem sei se é real, que os caras se basearam, né? Ou se inspiraram no Secos e Molhados, mas né? parece que isso não Mentira. Era meio que na mesma fase, então muita gente coloca isso na conta do Ney Matogrosso, né? De ter influenciado, mas... Tem bastante... hoje em dia tem muito... Não dá para comprovar, né? Mas tem muita matéria ali. Eles mesmos falam que eles já faziam isso antes, que não era
só daqui, né? Tinha lá também né, os caras do King Diamond, que acho que veio um pouco depois, mas por ali, mas não era um negócio tão pra eles assim, não foi assim, tipo, eu vi no Mato Grosso. Tipo, ninguém falou. Tipo, É. eu achei até que tinham falado, porque falam isso assim, meio... Como se fosse, mas é que nem do Ozzy, que falam que o do Gene Simmons, que ele pisava em pintinho, um monte de gente acredita, e é lenda também. Tipo, é que a galera quer, ainda mais essa galera desse rock, dessa época, quer fazer o cara virar uma lenda, tipo um meio semi... Tipo, o cara lá deu uma mordida no morcego. O Petri falou isso, que ele acreditava que o Gene Simmons pisava em pintinho. Acho que o pai dele não deixava ele assistir show do Kiss por causa disso. Eu falei, não, mas não é verdade, é mentira.